paz, meus amados irmãos, igreja bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. E nós temos aprendido, nos alimentado dessa palavra maravilhosa. E hoje, dando continuidade à lição de número 16, que fala sobre o novo homem, nova vida. Espero que vocês estejam aproveitando bastante dessa lição, se alimentando muito dessa palavra abençoada. E nesse momento a gente vai estar orando ao Pai para que Ele nos direcione nessa escola bíblica. E logo após a gente vai estar fazendo a nossa leitura, tá? Então vamos orar neste momento? Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o seu santo e poderoso nome. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que Tu concede a cada um de nós. Visita nossa mente, nosso coração. Senhor, que nós viemos aproveitar, nós viemos, Senhor, realmente aprender, trazer, Senhor, à memória os ensinamentos que Tu tem falado através desse canal, através da vida do nosso pastor. Que nós venhamos crescer em Ti a cada dia mais e mais. Senhor, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra. Muito obrigado pela essa escola bíblica, que todos sejam alcançados por Ti neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo hoje, para estar fazendo a abertura da escola bíblica, está no Evangelho de João, a leitura bíblica, no Evangelho de João, capítulo 13, do 12 ao 15. Tá bom? No Evangelho de João, capítulo 13, do 12 ao 15, que fala sobre uma lição de humildade. E diz assim a palavra de Deus: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeu o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que exemplo maravilhoso do nosso Mestre, do nosso Senhor. E com essa palavra maravilhosa está aberta a nossa escola bíblica, em nome de Jesus. Graças e paz, amados e amadas do Senhor. É com muito prazer que nós retomamos o nosso estudo. No nosso último encontro, nós tivemos somente a ministração da palavra, né? Mas hoje estamos novamente retomando o estudo onde nós havíamos parado. Como já foi colocado, a lição é de número 16 e tem como título Novo Homem, Nova Vida. E hoje, nesse encontro, nós vamos estar entrando então no tópico número 2. O tópico de número 2, a qual ele vai tratar, né, dentro da carta de Colossenses, a morte da velha natureza. A morte da velha natureza. Já que, então, eu gostaria só de trazer uma lembrança aos irmãos. Paulo havia primeiro tratado no capítulo 3 a respeito da ressurreição em Cristo Jesus, a pensarmos as coisas no alto. E com esse conhecimento e com essa nova natureza, o que isso vai trazer de prática, o que isso vai realmente mostrar em nossas vidas, o que isso vai nos trazer como característica agora, como novo homem regenerado através da obra poderosa que Cristo realizou em nosso favor. Pois então, os 2 primeiros capítulos da carta refutavam todos os ensinos contrários a respeito da obra poderosa e a supremacia e a suficiência da obra de Cristo. Após então termos isso bem claro em nossas vidas, e essa realidade vai mostrar e vai pontuar transformações na vida desses homens, dessas mulheres que entenderam pelas misericórdias do Senhor, pois Ele é que nos faz entender através do Espírito e nos faz abrir os nossos olhos espirituais, para compreendermos e entendermos a obra poderosa de Cristo. Então isso vai trazer mudança, vai trazer transformações. E então nós estamos tratando disso logo no capítulo 3, que nós vimos e falamos sobre a vida ressurreta, a vida agora em Cristo Jesus. E nós vimos
que foi como base os versículos no capítulo 3, do 1 ao 4. E então esse segundo tópico nós vamos ter como base os versículos do 5 ao 8, Colossenses 3, do 5 ao 8, que nós temos sempre como hábito estarmos lendo, né, o texto ao qual o nosso autor baseou a sua lição, que tem sido poderosa em nos alcançar, a falar a cada um de nós, a trazer vida através, né? Louvamos a Deus porque Deus tem usado e usou poderosamente a vida do pastor Vanderly, nos trazendo o entendimento dessa carta tão importante para a igreja de hoje. Nós vamos estar assim lendo, então, Colossenses 3, do 5 ao 8. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outros tempos, andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Então esse daí é o texto base para esse tópico 2. E antes de... dentro da introdução desse tópico, eu vou estar aqui lendo uma frase de Martim Lutero, né, um dos nossos reformadores, né, um homem usado por Deus para então trazer a ideia e a realidade das Escrituras como centro, né, para as vidas cristãs. Está assim escrito, ele escreveu o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Essa realidade desse homem transformado, mas esse homem então que precisa se manter uma vida em conformidade aos ensinos e à obra poderosa que Cristo fez em nosso favor. Mais uma vez, lendo e pensando sobre essa frase de Lutero, nos traz o entendimento da santidade instantânea, a obra poderosa que Cristo fez, nos tornando santo, nos tirando debaixo da ira e da condenação de Deus e agora para justificados em Cristo Jesus, mas nos leva agora a vivermos uma vida em santidade progressiva, uma vida de obediência às Escrituras, uma vida que vai estar lançando fora tudo aquilo que outrora nos dominava. Então, nós começamos a pensar dentro dessa verdade, né? Que aquele velho homem morreu, mas nós precisamos viver como este novo homem, como essa nova criatura. E assim então, vou ler novamente a frase de Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É uma vida, né, de busca do Senhor, uma vida de consagração ao Pai, às coisas que são do alto, pedindo a Ele, porque você não vai conseguir perseverar na sua própria força, mas é através do Espírito, é através da graça, é através do favor imerecido, mas é em Cristo Jesus que você então vai viver e vai caminhar, não com medo desse velho homem, não com medo dessa velha criatura, porque ele morreu em Cristo Jesus, e nova criatura tu és, mas vivendo uma vida de santidade. Então, a introdução do nosso do autor da nossa revista fala assim: já vimos a ênfase que é dada em Colossenses à doutrina de morte com Cristo para o pecado e de ser ressuscitado com ele para a nova vida. Mas a natureza carnal do homem é tão forte que tem a tendência de reativar-se. Por isso o cristão vive numa batalha contínua e precisa continuar a matar a sua natureza terrena. É a mesma linha de pensamento da frase de Lutero, quando ele coloca aqui, a natureza carnal do homem é tão forte que tem a tendência de reativar-se. O homem de Deus, e a mulher de Deus, o jovem consagrado ao Senhor,
Este que teve os seus olhos abertos, ele vai caminhar agora altaneiramente em Cristo Jesus. Mas essa natureza deste homem, do antigo homem, ela continua. Tanto que este homem regenerado, ele continuará pecando, mas não mais com prazer no pecado. Não mais vivendo deliberadamente pecando, mas agora como uma nova criatura. Porque esse velho homem, essa velha criatura, ela continua ali e ela não pode ser reativada. Eu não posso dar a permissão a ela que ela venha se fortalecer e ela venha dominar as minhas atitudes e as minhas ações, porque a mesma está enterrada e morta em Cristo Jesus. Então, nós verificamos que essa introdução aqui do nosso autor, ele está bem de acordo ao pensamento de Lutero, no sentido desse velho homem. Mas, como nova criatura, e vivendo e obedecendo às Escrituras, entendendo o poder da obra que foi feita por nós em Cristo Jesus, não vivemos com o temor desse velho homem, não vivemos mais com medo dele, mas o dominamos em Cristo. Em Cristo, não na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, mas fazendo e seguindo a vontade do nosso Senhor. Então, o número 1 do segundo tópico fala assim: a disposição para fazer morrer. A disposição para fazer morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O cristão deve assumir o firme propósito de matar a sua natureza carnal, por causa de uma íntima e profunda ligação com Cristo. É uma atitude. Nós, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus, precisa então assumir o propósito de matar essa velha criatura. Não mais alimentando a mesma com atitudes que possam trazer a cada dia mais e mais ela se fortalecer e venha reativar-se em nossas atitudes, em nossas ações. Ela vai enfraquecendo a cada dia que nós venhamos nos encher do Espírito e venhamos realmente dar vazão e ações de acordo com agora o penhor da carne, o pendor da carne. Ela vai estar sempre indo em direção agora às coisas que são do alto como nova criatura e não mais para essa natureza carnal. Então, eu coloquei algumas coisas aqui da minha parte que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Mortificação da carne deve acontecer de duas formas, né? Das coisas que nos cercam e das coisas interior. Então nós vamos ver, e Paulo vai tratar aqui, e tem tratado, de duas coisas. As coisas que estão ao nosso redor, por isso ele começou dizendo que nós devemos pensar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. As coisas que estão ao nosso redor. E essas coisas, e o mundo, e tudo aquilo que rege, né, esse instrumento que está morto agora no príncipe deste século, não mais vai estar nos trazendo prazer. Nós não mais teremos prazer e não mais viveremos em conformidade às coisas que nos são oferecidas no mundo. É claro que quando nós estudamos, nós verificamos que Paulo estava trazendo aos rudimentos, aquelas coisas então que eram as festas judaicas e tudo aquilo que ela trazia, que prendia o homem à realidade da terra. Mas agora vivemos uma realidade do alto, porque todas essas coisas já foram cumpridas em Cristo Jesus. E Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Mas essa mortificação da carne, ela também precisa passar por um processo interior, que é o processo do eu que deve morrer. Os desejos, as vontades, tudo aquilo que nós temos como direção sem que seja do Espírito. Não mais agimos por sentimento, não mais agimos por emoção somente, mas agora nós temos uma razão em Cristo Jesus para agirmos, para falarmos, para nos calarmos, porque todas as coisas que façamos para glorificar e exaltar ao Senhor. Então, nós precisamos morrer para as coisas que nos cercam, como também devemos morrer às coisas que nos dominam para o nosso interior. À medida que somos terrenos, e na medida que os nossos vícios de nossa carne são vigorosos em nós, a impureza e impressa todo tipo de depravação, pelos quais as pessoas lascivas se maculam.
Sabe, meu amado, quanto maior esse desejo, quanto maior os vícios vigorosos que o homem permite e não luta contra ele, não pede a ajuda do Pai, não busca o Espírito Santo de Deus para vencê-los, o que acontece? As pessoas vão vivendo uma vida de depravação, uma vida de total afastamento do Senhor. E com isso, então, elas vão trazendo mácula, elas vão trazendo, então, manchas, elas vão trazendo, então, rugas, então, para a sua vida. Porque essas atitudes não podem mais dominar todas as suas ações. Ele precisa, então, em Cristo Jesus, fortalecido dentro da verdade da obra de Cristo e a ação poderosa do Espírito em sua vida, o fortalecer para que ele venha a cada dia dominar esses vícios que são vigorosos, porque o pendor da carne é satisfazê-la e é buscar essas coisas que a satisfaz. Mas agora, como nova criatura, como nós temos falado, você vai buscar as coisas que são do alto, as coisas que agradam ao seu Senhor, as coisas que agora, pela misericórdia, você conseguiu compreender, conseguiu entender e agora vive em conformidade à vontade do Pai. E ele continua aqui na nossa lição. Trata-se de uma verdadeira abnegação. Uma vez identificado com Cristo na sua morte, o cristão tem de decidir que o próprio eu, o antigo, a vida pagã, permaneça morto. Natureza terrena é o mesmo que as inclinações da carne. Está lá em Efésios 2:3. Ou o pendor da carne. Está lá em Romanos 8:6, 8. Embora a conversão inclua mudança de direção moral, ela não é garantia de santidade instantânea. Como eu falei, meu amado, essa santidade ela vai ser progressiva, dia a dia. Né? A santidade instantânea, como eu falei, era uma posição de condenado e agora justificado em Cristo Jesus. Mas essa santidade de dia a dia, de morrer para os nossos desejos a cada dia, a cada instante, a cada momento, não permitindo que o nosso eu mais nos dirija, mas que venhamos ser dirigidos pelo Espírito. Mas uma mudança radical, já experimentada na natureza interior, precisa ser efetuada no caráter, na conduta. Então, ele termina esse parágrafo dizendo assim, uma mudança radical já experimentada na natureza interior, quando já se viveu essa transformação da natureza interior, ela vai mostrar na transformação do caráter e na conduta deste que então recebeu essa transformação. Aquele que foi transformado, a sua conduta será diferente, o seu caráter será diferente, os desejos da carne não mais serão alimentados por ele. E quando assim o fores, vai trazer peso e arrependimento. E ele então chorará e deixará de fazer aquilo que ele sabe que é a carne que tem levado e ele tem permitido que ela domine. O antigo eu, se levantando, ele não permite essas coisas. Ele vai estar atento e vai estar buscando sempre as coisas do alto. Buscando sempre as coisas que engrandeçam o Senhor. Ele colocou aqui o nosso autor. Trata-se de uma verdadeira abnegação. Ação de abnegar, desistir de alguma coisa. O homem abre mão da sua natureza terrena. Porque agora em Cristo Jesus ele sabe que o maior prazer está nele, em fazer a vontade do Pai e engrandecê-lo em todas as suas ações. E assim então ele abre mão, ele desiste das coisas que são terrenas. Ele desiste das coisas que são terrenas. Ele colocou aqui também o que ele fala lá em Romanos 8, do 6 ao 8, que aí nós vamos até ler, Romanos 8, do 6 ao 8. Romanos 8, do 6 ao 8. Fala assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da morte é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. Portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E como nós vimos aqui, o pendor da carne, como o nosso autor aqui colocou, é a inclinação. A inclinação da carne, daquele que é natural, é para as coisas que são naturais, as coisas que a carne deseja. Mas agora, o pendor do homem espiritual estão para as coisas do alto. Estão para as coisas que vão engrandecer e vão louvar ao nosso Deus, que vão glorificar a Ele. Isso é o que nós temos agora para vivermos e para então glorificarmos o seu santo e poderoso nome. Eu gostaria de estar lendo também aos amados Filipenses 3,12. Filipenses 3,12. Está assim escrito: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala, né, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas ele prossegue a cada dia. Ele vai então buscando viver as coisas do alto e buscando então uma perfeição em Cristo Jesus. A sequência é essa, a vida cristã é essa. E isso precisa ser bem entendido. Porque, mais uma vez, eu venho ressaltar, a graça não é oposta ao esforço. Ela é oposta ao mérito. O homem não tem mérito algum nessas verdades, de prosseguir de uma maneira que agrade ao Senhor. Mas o esforço precisa estar em nós. Um esforço agora em Cristo Jesus, em obedecer e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não posso me acomodar e achar que agora em Cristo Jesus eu posso viver deliberadamente. O apóstolo Paulo escreve e diz, de maneira nenhuma eu posso viver isso. Eu preciso viver de acordo à graça que me foi alcançada. Eu entendo da onde fui resgatado e a graça e a grande misericórdia que o Senhor derramou sobre a minha vida, e eu então vivo de encontro àquilo que engrandece e que louva ao nome do Senhor. Eu vou estar lendo também com os irmãos aí, Efésios 2:3. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós precisamos entender e verificar isso. Outrora éramos assim. Então as nossas inclinações eram dessa maneira. Como está escrito aqui, entre todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, segundo a sua própria vontade. Mas agora não, vivemos temos esse novo caminhar. Então agora, ele vai colocar aqui, no segundo ponto, no número 2 do segundo tópico, assim, os pecados relacionados à perversão do amor. Pecados relacionados à perversão do amor, que tem como base os versículos 5 e o 7. Segue uma relação de pecados pessoais que tem a ver com os sentimentos. Ele divide este grupo, tá bom, meus amados? Um em relação aos sentimentos e outro ao relacionamento. Então, o primeiro que ele colocou aqui foi prostituição. É a tradução de porneia. Além desse sentido, pode referir-se aos pecados relacionados ao sexo em geral. Impureza, relacionada ao sexo, é um termo mais genérico do que imoralidade. Pode até significar a intenção do coração, é uma das obras da carne. Paixão lasciva é o desejo erótico insaciável. Desejo maligno significa as imundas paixões da carne, o desejo que é proibido ou pervertido. Avareza ou cobiça é um insaciável desejo de possuir mais, ou aquilo que é proibido, tanto em relação a bens materiais, como em relação à luxúria e às paixões sexuais. Há duas razões pela quais o cristão não mais deve praticar tais atos. Então, isso nós vamos ver lá.
porque são o meio pelo qual o homem atrai para si a ira de Deus. No versículo 6. Vamos ver lá Colossenses 3, versículo 6. Vamos ler novamente. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo fala sobre uma destruição eterna. Sempre que há ameaça divina, Deus mostra a punição. Então aqui ele está falando e está nos trazendo isso, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que são desobedientes a Deus, vai vir a sua ira. Vai vir aquilo, então, que está deixando de fazer aquilo que deve ser feito. E precisamos, então, estarem atentos a essas coisas. Eram pecados praticados pelos colossenses quando ainda não haviam experimentado a mudança de vida operada por Cristo. Isso nós vamos ver no versículo 7. Nas quais também, em outro tempo, andaste, quando vivíamos nela. Então, andaram, viveram, mas agora não vivem mais. Agora, uma nova vida é algo inconveniente continuar a se entregar aos vícios. Essa pessoa que teve essa entrega, essa pessoa que teve essa transformação, essa pessoa que teve essa mudança, ela não vai mais e não terá como ela viver de acordo ou de encontro a essa realidade. Essa realidade que mudança, e essa mudança que é a característica. Precisa, então, ter nesse novo homem, nessa nova criatura, essa nova realidade. Tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Ele estabeleceu, tudo que Ele tem feito por nós, vai caracterizar em atitudes e ações. Então, ele fala assim, esses pecados eram praticados, agora não são mais. Porque agora tu vives como nova criatura, e agora no seu novo Senhor. Não mais o seu eu, não mais a sua carne, não mais o príncipe deste mundo, mas agora aquele que morreu por vós e ressuscitou, e agora está à destra, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém, amado? Então isso aí é o nosso ponto, é o nosso número 2 do segundo tópico. Amém? Chegamos então ao número 3 desse segundo tópico. E esse número 3, ele vai falar sobre os pecados cometidos no relacionamento. Como nós vimos, o número 2 fala dos pecados relacionados à perversão do amor. E agora, esses pecados serão cometidos em relação ao relacionamento. E ele tem como base os versículos 8 e 9, que eu vou estar lendo novamente. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Já se despiu desse velho homem. E aí então nós vamos entrar aqui nesse ponto 3, esse número 3 aqui desse tópico 2. Os pecados da lista já citados são os próprios dos filhos da desobediência. Os pecados que constam na lista a seguir, porém, devem ser evitados pelo cristão no relacionamento com as outras pessoas. Foi o que nós lemos aqui no versículo 8. Tais pecados são comparados à roupa velha, gasta, usada e suja, cujo destino só pode ser o lixo. E esse sentido é despojai-vos. Então, a palavra despojar é justamente isso, lançar fora essas velhas vestes, essas atitudes, como ele colocou aqui com base no versículo 8, que é a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, a palavra torpe. Isso deve ser jogado fora na vida desse novo homem, dessa nova criatura, aquele que foi transformado pelo Senhor. Ele lança fora, ele joga no lixo. Isso não mais o agrada, isso não mais tem prazer na sua vida. A marca dessa aí são palavras minhas. A marca desta mortificação são os afetos corruptos, são extintos. Porque a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, tudo isso é uma corrupção do ser humano. O pecado destruiu e nos corrompeu, e agora temos essa realidade de sermos iracundos, de sermos maledicentes, de usarmos palavras torpes, mas tudo isso precisa ser extinto em nossas vidas.
a marca da mortificação desse velho homem vai trazer essa característica. Aquele que morreu em Cristo Jesus e ressuscitou nele, com certeza essas coisas deixarão de existir, ficarão para trás. Ele não será constantemente irado, ele não usará de malícia constantemente. Quando essas coisas vierem, ele então se arrependerá, ele pedirá perdão, né, a Deus e a quem ele agiu dessa maneira. Porque, como nós estamos falando aqui, os pecados são cometidos no relacionamento. No relacionamento com quem? Com outro. Então, se eu pequei contra outro, eu devo me arrepender. E me arrependendo, eu preciso pedir perdão, não somente a Deus, mas eu preciso também pedir perdão ao outro, ao meu irmão, aquele a quem eu feri, aquele a quem eu magoei, aquele eu permiti que o velho homem estivesse agindo e operando na minha vida. Eu preciso atuar, eu preciso agir, eu preciso fazer em conformidade aquilo que agora eu sou, aquilo que agora tu és, em Cristo Jesus, pensando nas coisas do alto e vivendo como aquele que é do alto. E aí então, ele coloca aqui, ele começa a trazer cada uma, o que cada uma dessa característica aqui do velho homem representa, que não pode mais estar em nossas vidas. A ira pode ser aqui uma disposição que se afirma e que ameaça os outros. Essa é a ira. Ela se firma em nós, que isso pode levar a uma ameaça a outro. Tá vendo? Isso é o pecado de relacionamento. E como eu tenho falado, nos arrependemos assim que cometemos, pedimos perdão a Deus, porque em primeiro lugar sempre pecamos contra Ele e depois devemos pedir perdão a quem nós ferimos. Indignação é uma palavra que descreve a ira que leva à explosão, que aqui ele colocou indignação, que seria a cólera. Aqui está aqui então, ira da cólera seria essa indignação. É uma palavra que descreve a ira que leva à explosão. É como um fogo de palha que se alteia rapidamente e logo se apaga. Esse tipo de raiva é capaz de destruir boas relações e desencadear uma sequência de eventos cruéis. Aquele momento de plena ira ali, ela explode, você dá total vazão a ela, e da mesma forma que ela surge, ela se abranda, ela apaga, e depois dela passar, e depois dela ter feito um grande estrago, vem as consequências desses estragos. Como remediar algo que foi feito e como mudar uma realidade que foi construída com base a uma cólera, com base a essa indignação, a qual então você explodiu e você tomou uma decisão errada, você fez aquilo que não devia. A não ser se arrepender, pedir socorro ao Pai, ajuda a Ele, ir de encontro a quem você feriu, a quem você agiu dessa maneira, e então também pedir perdão, mas as consequências sempre virão as consequências. Né? Porque ferimos, porque machucamos, porque esse velho homem não foi controlado. E ele precisa estar sempre debaixo de um domínio próprio. Você precisa possuir isso, para que essas coisas não dominem mais as suas ações. Ele coloca aqui maldade. É o termo usado para o mal moral, ou referir-se a um dano causado pela fala maldosa. Sabe, meus amados? Como essa fala maldosa causa dano. Ela destrói, ela corrói aos poucos, ela destrói relacionamentos, ela traz mal ao corpo, porque ela vem de uma maneira que poderia até soar como boas palavras, como palavras de verdade, mas na verdade ela vem causar dano, ela vem causar prejuízo, ela vem causar mal. Então, meu amado, isso é danoso. E o homem transformado, esse ser agora transformado e mudado pela obra de Cristo, ele não mais permite que isso venha ser usado por ele. Não permite.
Maledicência ou blasfêmia é a calúnia dirigida contra o próximo. Meu amado, como é perigoso a calúnia contra o próximo. Falar de coisas que verdadeiramente tu não sabes. E mesmo se falar, fale com certeza, com convicção e haja como as Escrituras nos diz. E aí eu vou falar aqui algo para ti, aquilo que nos ensina as Escrituras. Se você vê um irmão em pecado, vá até a ele. E se ele não se arrepender, aí sim você vá até a igreja. Então, meu amado, o que está acontecendo, o que tem ocorrido, o irmão não quer se envolver. E ele então vai até a liderança, e na liderança ele lança a responsabilidade de confrontar o irmão. Mas se tu sabes que o teu irmão está em pecado, confronte você a ele. E aí ele não se arrependendo, você traz à igreja. Não passe uma responsabilidade que é sua a outrem, mas assuma o seu compromisso e a sua responsabilidade. Então, meu amado, cuidado com a maledicência. Não fale sem ter certeza. Não permita que você venha trazer dúvida ou mácula ao caráter de alguém sem que essa pessoa esteja vivendo uma realidade de erro. Seja sempre muito correto na maneira de falar e muito preciso na maneira de julgar, já que você passa de ser observador e passa a ser juiz, quando na verdade ninguém o pode ser juiz. Quem somos nós para julgar o servo alheio? E aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então atente-se para isso. Atente-se para as verdades que a Bíblia nos ensina e pratique a mesma. A linguagem obscena do vosso falar significa um modo de falar grosseiro, sujo e vil, que reflete a impureza do coração. Significa um modo de falar grosseiro e reflete a impureza do coração. Reflete a impureza do coração. Se esse coração ele não tem um Cristo como centro, se ele fala todas as coisas, se ele continua trazendo palavras grosseiras, se ele continua trazendo então palavras que não edificam, que ele continue trazendo palavras que não vão produzir vida aos irmãos, essas palavras, meu amado, não podem mais estar nos nossos lábios. Nós encontramos nas Escrituras a palavra chocarrice, que ela quer dizer gracejos grosseiros, ofensivos. Gracejos ofensivos, grosseiros, ofensivo a uma mulher, ofensivo a um homem. Esse tipo de coisa não pode mais estar nos lábios daquele que é salvo em Cristo Jesus. Não pode mais estar. E aí também ele fala da mentira. E a mentira consta no verso 9, que eu vou estar lendo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. É o pecado mais comum da língua. Esse pecado não deve ser cometido. Pode parecer um pecado inocente, mas o mentiroso é considerado filho do diabo. Está lá em João 8,44. João 8,44. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como é importante nós deixarmos de vivermos em mentira. Porque todo aquele que vive na mentira, ele é filho do diabo. Porque ele é o quê? É o pai da mentira. Porque ele é mentiroso na sua essência. Porque ele veio sempre para enganar. Ele veio sempre para mostrar uma realidade que não é verdade. E dessa maneira, então, tirar aquilo que é a verdade, que é o Cristo do centro. Ele sempre, de alguma maneira, no Éden, ele já traz a mentira, que
A criatura, então, envolvido por ela, entende que poderia desobedecer ao seu Senhor. E ali, então, vem toda a corrupção de nossa vida, vem toda a corrupção da criatura. A raça humana é corrompida porque ouve e dá crédito a uma mentira do adversário. Então, ele colocou aqui que deve ser lançado fora, porque o nosso autor aqui continua, incluindo na lista dos condenados ao inferno, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Tem uma lista ali de condenados ao inferno. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é a condenação que está sobre a vida do mentiroso. O lago de enxofre, que é a segunda morte. Então, isso já tem como sentença. Isso já está como realidade. E aí eu quero trazer aqui algumas palavras. A mentira contrasta com a sinceridade. A sinceridade, meu amado, é aquilo que vem da ideia de sincera. Havia então um comércio muito grande naquela época e muitos vasos eram vendidos, vasos de cerâmica. E esse vaso poderia estar rachado, e todo vaso rachado ele está com defeito, ele pode vazar água ou aquilo que você colocar dentro de um vaso. E esses homens então enganadores, para enganar o seu cliente, o que ele fazia? Ele passava uma cera e cobria essa rachadura. Então vem a palavra sincera, que é uma palavra que vai mostrar a verdade. Mas os grandes compradores e aqueles que conhecedores desse engano, dessa mentira, colocavam então os vasos de encontro à luz do sol. A luz mostra onde está a verdade, onde está a rachadura, onde está o defeito. E essa luz que hoje nos mostra o defeito é as Escrituras. Porque ela nos lê, e ela nos confronta, e ela nos traz essa verdade que está ferindo aquilo que Deus quer na vida do Filho dele. Então, essa mentira contrasta com a verdade. O velho homem traz o que somos por natureza. O velho homem traz isso, o pendor da carne, a inclinação da carne. Mas somos novas criaturas, um novo homem, renovado em Cristo Jesus. Então agora essas coisas não mais podem nortear nossa vida. Isso ficou para trás. O que recebemos do primeiro Adão torna-se velho. Já o novo homem renovado pelo Espírito Santo de Deus e pela obediência da justiça adquirida no segundo Adão. Nós agora, meu amado, Por quê? Aquilo que recebemos do primeiro Adão, na queda do Éden, nos leva ao pendor da carne, nos leva à inclinação aos nossos desejos, às nossas vontades, e não nos incomodarmos com esses erros praticados. Isso nós não vemos como erro. O homem natural, ele vive essas coisas, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, a cobiça. Ele vive debaixo da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do seu falar, na mentira. E isso não o incomoda. Mas o novo homem, a nova criatura, isso traz incômodo. E ele rejeita e ele busca rejeitar tudo isso. Porque agora ele é renovado pelo Espírito. Ele nasceu no segundo Adão, que é o Cristo, uma nova raça criada em Cristo Jesus, agora transformados para louvor e honra do Senhor. Para louvor e honra do nosso Senhor. E o que recebemos do Cristo para sempre e nunca vai perder a consistência. O que nós recebemos do Cristo é para todo sempre e é consistente. Não aquilo que recebemos do segundo Adão, que é passageiro, que é momentâneo, que é transformação, que vai cair. Mas aquilo que recebemos do nosso Senhor, louvado seja Ele por isso. Nós glorificamos a Ele, porque nós não poderíamos jamais verificar que essas atitudes são atitudes relacionadas ao velho homem, à velha criatura. E
agora, só renovado pelo Espírito Santo dele, é que podemos enxergar essas verdades e não mais permitir que a nossa carne domine as nossas ações. E essa realidade da transformação do homem, um homem transformado em Cristo Jesus, é uma consistência que é renovada a cada dia. Assim o apóstolo Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, e é para a minha vida e é para a sua vida. O santo é aquele que persevera em Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz perseverar. A perseverança dos santos está em Cristo Jesus, na obra poderosa que ele realizou, e é a ação do Espírito Santo de Deus que nos faz isso. Nós glorificamos ao Senhor por essa verdade. Nós o exaltamos. Eu glorifico ao Pai porque ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos pensando nessa verdade. Esse segundo tópico dessa lição, falando como agora. É importante, como nova criatura, termos uma nova conduta, novas posições e novas ações. Assim, eu exalto a Ele e peço e rogo ao Pai que Ele continue falando nos seus corações. Que você, a sua família, a sua parentela tenham um dia abençoadíssimos. Tenham dias graciosos na presença do Senhor. Que Ele fale poderosamente aos seus corações. E que tudo que vocês venham fazer venha glorificar e exaltar ao Senhor. Muito obrigado por os irmãos estarem participando, estarem realmente aprendendo junto conosco, porque essa palavra ela nos ensina, ela nos exorta, ela vai nos dar uma direção, ela vai estar sempre nos dando o norte. Nós glorificamos ao Pai por isso. E que tudo que venhamos e continuemos a fazer venha engrandecer a Ele. Nesse momento, nós chegamos ao fim desse nosso encontro, a qual nós vamos estar, então, passando para a nossa superintendente da escola bíblica, a qual a mesma sempre vai estar fazendo as últimas considerações, vai estar rogando ao Pai, agradecendo a Ele por tudo, e que cada um dos irmãos, cada um daquele que tem ouvido dessa palavra, seja muitíssimo abençoado pelo seu Senhor. Assim, eu me despeço e peço as bênçãos do Pai sobre as vossas vidas. Amém, meus amados? Glória a Deus. Que maravilha de ensinamento. Como nós temos aprendido através dessas revistas, através das escrituras e através da vida do nosso pastor. Como a gente tem aprendido. Eu quero desejar para vocês uma semana maravilhosa, abençoada, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também lembrar dos aniversariantes dessa semana. No dia 16 agora de agosto, faz aniversário de casamento do presbítero Charles e a irmã Lúcia. Parabéns para ele, glória a Deus. Quero parabenizar também a irmã Zilda, que faz aniversário no dia 12. Então nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por termos passado esse tempo juntos, e agradecer a Deus pelas pessoas que nos acompanham, e agradecer também pelos aniversariantes, pedindo a Ele, rogando ao Pai pelas bênçãos dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Agradeço a sua companhia mais uma vez. Agradeço você que tem realmente buscado, crescido através dessa palavra, dessas mensagens aqui nesse canal. Continue lá nos acompanhando, continue também divulgando o nosso trabalho, porque nosso dever é compartilhar. Então nós precisamos compartilhar, realmente entregar essa mensagem maravilhosa para outros que necessitam. Amém? Oremos então. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta mensagem, por esse estudo abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu se faz presente em toda a Escritura, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que têm nos acompanhado. Ser com cada um deles, revigora, fortalece em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, pelos aniversariantes dessa semana. Aniversário de casamento do presbítero Charles, da irmã Lúcia. Que Tu venha conceder a eles anos e anos, Senhor, de comunhão contigo, de aliança renovada na Tua presença, Pai. Obrigado por essa família que tem andado conosco, família abençoada do Senhor Jesus. Continua, Senhor, operando maravilhas no casamento, nos filhos, na família, no lar deles, em nome de Jesus. Toma a irmã Zilda, Senhor, nas Tuas mãos e completa mais um ano de vida. Muito obrigada, Senhor, pela irmã querida também que nós temos. Senhor, ser com ela, com seu esposo, seus familiares. Conceda a ela um dia na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que Tu concede a cada um de nós. Obrigada, Pai querido. Entregamos nas Tuas mãos
crendo, Pai, que nós seremos, Senhor, vitoriosos na Tua presença, porque nós temos um Deus, buscamos um Deus todo-poderoso, um Deus que tem cuidado da família, que tem cuidado, Senhor, da Tua igreja, que tem cuidado de cada um de nós. Por isso, Pai, em respeito à Tua palavra, nós queremos Te agradecer a cada dia, que nós viemos buscar, nos aperfeiçoar nela, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém.